Levanta a sua mão mais alto que você pode. Levanta a sua mão. Me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Você pode cantar isso? E me faz entender, e a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre. Eu posso ouvir a igreja cantar isso? Me tira o medo que me faz dizer: Moisés, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Você pode aplaudir o Senhor Jesus bem forte nessa noite? Se é para Jesus, tem que ser mais forte. Vamos, dê um glória ao Senhor Jesus. Você pode dar um brado de glória a Deus ao Senhor. Você pode dar um brado de aleluias. 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 Boa noite, irmãos. Boa noite. Paz, graça, prosperidade. Quem recebe, diga amém. Pode tomar o assento de vocês em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Tudo bem com vocês, né, gente? Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo lá na segunda carta de Paulo a Timóteo. No final, o pastor Jefferson vai estar consagrando os dízimos e as ofertas. No final também a gente vai estar orando por ele, que está fazendo hoje 61 anos. Pelo menos carinha de 60 ele tem, né, gente? Brincadeira, né? Olha lá, o discípulo amado até achou ruim, cara. Olha, eu sabe. Que isso, pastor? Tem 70 então, né, mano? Tem não, né? Depois o Dieguinho também vai estar. Tem como, Vinícius, você colocar aqui embaixo no vídeo a conta da igreja, para os irmãos que estão com a gente aí, nos acompanhando na live. O Vinícius vai colocar para a gente aí a conta da igreja. Você que não está podendo vir na igreja, ele vai colocar para você transferir seu dízimo, sua oferta, você que quer fazer sua contribuição. Depois, no final, o Jefferson vai consagrar os dízimos, as ofertas, e o Dieguinho antes vem dar os recados e te instruir também como você pode fazer isso, ok? Eu queria que você que está nos acompanhando aí na live, compartilhasse essa live aí em nome de Jesus. Você que está aqui também com a gente, se você tiver seu celular aí, você pode, fazendo favor, compartilhar essa live. Faz igual o Fábio fez agora aqui, ó. Eu vi que o Fábio fez um stories. Faz um stories aí, você que tem Instagram, que está acompanhando essa live pela televisão. Se você puder, faz aí um stories e marca o Instagram da igreja, me marca também, só para me saber que você está acompanhando. Tem gente que entra, né? Ontem eu estava fazendo uma live com uma pastora amiga nossa lá da Bahia, filha do bispo Daniel. Aí eu vi uma moçada que entra, manda um tchauzinho na live, manda um oi. Aí daqui a pouco você fala da pessoa na live, se ela estiver aí, ela vai responder melhor. Só entra para fazer média, né? Depois desaparece. Então tem muitos irmãos que entram na live, só entra rapidinho e some. Então você que está nos acompanhando, faz um stories aí, marca o meu Instagram, o Instagram da igreja também,
E você que está no Facebook aí, compartilhe essa live para ela chegar ao máximo de pessoas possível, em nome de Jesus. Amém, gente? Aí no final, o Dieguinho fala que esse pessoal todo aqui, a Gi que está com a gente, a Flavinha, a Adilaine, o Diego que está no Nébias, a Zezinha, a Ione, a Sara, a Fabiana, o William Ribeiro, Everson, Caio, Terezinha, Carla, Raquel, Elder. Compartilha a live aí, Elder. É o David Naoco, o David, meu querido amigo, morou com a gente alguns anos atrás. A Madalena, obrigado, quero agradecer aqui a Madalena, que ontem, um anjo de ontem, pediu as meninas dela não estão aqui não, né? Para levar um pote assim de bolo lá em casa para meu irmão. Pensa um peão que comeu bolo até falar chega, né? Glória a Deus pela vida da irmã Madalena e de outras irmãs que sempre estão mandando doce, bolo. Vocês não estão me ajudando muito não nessa dieta não, mas fazer o quê? A gente não acha ruim não, né? Então glória a Deus pela vida da irmã Madalena. A Edna, que está com um bebezinho novo em casa, compartilha a live aí, Edna. Deixa eu ver quem mais. O Fábio, compartilha a live, Fábio. A Raquel, que está com a gente também, lá do Garitão. Nós estamos orando por você, viu, Raquel? O irmão dela sofreu um acidente, a gente está orando por eles. A Sheila, que está com a gente, não vi a Sheila aqui hoje. O Glauber, a Tatiane, a Marilda. O Antônio Carlos entrou aqui, não sei se está ainda com a gente. A Flavinha, que está aí com a gente também. Estou orando por você também, viu, Flavinha? O Henrique. Deus abençoe vocês. Compartilhe a live aí em nome de Jesus, ok? Abra sua Bíblia comigo aí, lá em 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3. A Thalia não está aí não, né, gente? Estou sentindo falta de você aqui também, viu? A Thalia, que falou que está compartilhada, ela não está aqui hoje. 2 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão, porque haverão homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliável, falsos, acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o poder dela. Destes, afaste-se. Olha só, que Paulo fala aqui, destes, afaste. Quem está me entendendo, diga amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, aqui está a tua palavra, e nós queremos meditar nas Sagradas Escrituras aqui nessa noite. Por isso, traga uma revelação dos céus ao nosso coração, ministra as nossas vidas, e me usa, porque eu sou apenas instrumento do Senhor, nada além disso, em nome de Jesus, amém. Tem um ângulo aí, Vinícius, que está muito embaçado, pelo menos o meu celular, parece que é essa câmera, está muito embaçado. Se der para aproximar, dá um zoom, ok? No meu zap aqui já chegou que está um pouco abaçado, tá bom? Vamos lá então, irmãos. Nós já estamos falando, ministrando aqui na igreja há um tempo, principalmente sobre esse tema relacionado ao fim dos tempos, ou os últimos dias. Já falei em Colossenses, já falei de Pedro, principalmente os escritos de Paulo, né? Já falei de 1 Timóteo, agora estou tratando aqui de 2 Timóteo. Vou, se o Senhor assim permitir, em outros momentos trazer aquilo que está em Tessalonicenses, Apocalipse também, porque a gente tem que ser proposital também no contexto atual que nós estamos vivendo. Se você pegar os escritos bíblicos, ele trazia muito relatos atuais. Paulo trazia instruções muito atuais. É óbvio que em alguns momentos ele era futurista, ele falava de dias que sobreviriam, mas em muitos momentos também ele fala para trazer uma orientação para a igreja atual, aquilo que estava acontecendo na realidade de vida cristã deles. Então, como a gente tem vivido nesses dias, uma ideia, uma mensagem que tem sido muito clara da volta de Cristo, dos últimos dias, dos acontecimentos, então a gente tem que também de forma proposital trazer isso para que a igreja venha entender, para que a igreja venha antenar para tudo aquilo que está acontecendo.
não é uma situação para provocar medo, longe de mim isso. O que nós queremos aqui provocar, sim, é uma atenção na igreja, nas pessoas, e principalmente gerar nelas temor. Temor é diferente de medo, por mais que em alguns momentos a gente ache que é medo, mas é diferente. Tem que ser gerado um temor, as coisas estão acontecendo. Então, essa semana eu ouvi uma coisa que me chamou muita atenção, e eu quero aqui trazer essa introdução já falando sobre isso, porque a gente tem falado muito nesse tema, e alguém pode pensar, olha, porque o pastor quer que as pessoas vá por medo. Não, eu não uso essa teologia fatalista, esse negócio terrível, apocalíptico, ao ponto de pôr medo nas pessoas. Não, você vai para o céu por causa de medo do inferno, irmão, você não merece o céu. Na realidade, nós não merecemos, em hipótese alguma, o céu. Mas a intenção nossa deveria estar lá por causa de que alguém que está lá nos amou e nos resgatou e nos alcançou com a sua misericórdia e graça. Não é essa a intenção. Por mais que tenha assim no meu coração um desejo de sacudir, de achacoalhar as pessoas, de trazer eles para uma realidade espiritual, para eles sair dessa inércia, essa frieza, essa religiosidade que muitos dentro da igreja estão vivendo. Essa sim é a intenção, mas necessariamente não é para gerar medo nas pessoas. Se o medo pelo menos te faz ir para a presença de Deus, amém, mas não é essa a intenção. A intenção é trazer, relatar para vocês que algo está acontecendo e a gente precisa antenar para tudo isso que está acontecendo. Eu vi algo essa semana que me chamou a atenção e eu quero compartilhar com vocês, pois alguém pode usar assim, olha, se Deus é tão bom, por que Deus vai mandar as pessoas para o inferno? Por que Ele vai mandar, se Ele é amor, se Ele é graça, se Ele é misericórdia, se Ele é longânimo, por que Ele ainda está mandando pessoas para o inferno? Por que Ele predestinou pessoas para a eternidade e para a perdição eterna? Eu não creio nessa doutrina, não creio nessa teoria, não creio que Deus predestinou alguns para a salvação eterna e outros para a perdição eterna. Tem uma doutrina por aí que crê, respeito, mas eu não creio nisso. Ok? Mas tem muita gente que usa esse argumento. Mas Deus sendo bom, por que Ele vai mandar pessoas para o inferno? Ele não manda pessoas para o inferno. As pessoas que vão para o inferno, que eles querem. Pastor, eu não quero ir para o inferno em hipótese alguma. Então eu vou tentar te explicar algo que eu ouvi essa semana que me chamou muita atenção. Um cara que foi pego num delito, e por causa daquilo que ele havia cometido, ele foi preso. E dentro das regras, ele foi condenado à morte. Mas alguém chegou lá na cela dele, um homem com uma pasta, e queria conversar com ele, queria dialogar com ele, queria apresentar algo para ele. Mas esse homem, já muito irritado, não quis aceitar esse homem. Não, eu não quero saber, não quero conversar com ninguém, não quero ouvir, não quero, pronto, acabou. No outro dia, ele na fila para um momento mais terrível, que é a morte, alguém chegou perto dele e disse assim, mas como assim? Você não conversou com aquele homem que foi ontem até o seu encontro? Ele falou, não quis conversar com ele, não. Que conversar? Eu não tenho nada para conversar. De repente, aquele homem falou assim, você faz ideia de quem tinha ido até você? Aquela pessoa que tinha ido até você estava indo para cancelar toda a dívida que estava sobre você. Ele era um advogado que estava trabalhando para que toda a sua acusação fosse cancelada. E você estaria livre agora se você tivesse aceitado aquele homem ontem para conversar. E ele todo atemorizado com tudo isso, ficou irritado, é óbvio, chateado. E na hora que ele estava a caminho para ser morto, ele pediu para falar e ele disse, olha, gente, eu não estou morrendo por causa dos delitos que eu cometi, por causa dos erros e por causa dos pecados que eu cometi. Eu estou morrendo hoje porque eu rejeitei um convite de salvação. Eu estou morrendo hoje porque eu rejeitei um convite que ia eliminar toda a dívida que estava sobre mim. Traduzindo, você não vai para o inferno porque Deus é ruim, porque Deus é mau. Você vai para o inferno porque você o rejeitou. Eu quero não acreditar nisso, mas provavelmente você vai para o inferno porque você não o aceitou. Você não aceitou o convite da graça. Você não o reconheceu. Então, ninguém vai para o inferno porque Deus quer. Não, as
pessoas vão para o inferno porque eles não querem a Deus. Você está entendendo isso? Porque a palavra de Deus diz assim, que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. João 3,16 é o texto mais conhecido dos crentes, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, olha o convite aí, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então não é a questão de pôr medo, de fazer medo, nada disso não. Até porque esse convite está sendo oferecido para nós, que é a graça. Alguém que pagou nossa dívida, alguém que foi lá e que assumiu a nossa bronca. Mas e aí, eu quero reconhecer isso? Eu quero aceitar isso? Do contrário, aí sim, não tem nada a ver com Deus. Você que não quis reconhecê-lo, você que não o aceitou, e por isso você vai para o inferno. Então, o que eu estou querendo dizer aqui nesses dias não é para trazer um alarde, medo, longe disso. Mas é para trazer um entendimento para você que o Senhor ainda te ama, que o Senhor é misericordioso. E é por isso que Ele está te sacudindo nesses dias, como Ele também tem me sacudido, para voltar a atenção totalmente para aquilo que Ele tem para a nossa vida. E é por isso que eu estou reafirmando um texto novamente que está falando sobre os últimos dias. Então, relembrando aqui, recapitulando aquilo que Paulo falou lá para Timóteo, no primeiro livro, no capítulo 3, ele diz: porque nos últimos dias, muitos se apostatarão da fé, darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Não é isso que ele falou? Ele deixa bem claro que não era o achismo dele, ele deixa bem claro que não é aquilo que ele tinha em mente para falar, mas o Espírito Santo expressamente diz, o Senhor estava dizendo sobre isso. E agora é interessante que na segunda carta a Timóteo, ele volta a falar também sobre essa situação dos últimos dias. Porém, preparando Timóteo, que seria seu sucessor natural, para algo que ele ia encontrar, que seria provavelmente rotineiro naqueles dias, que seria uma realidade de igreja que ele ia encontrar. Tanto naqueles dias é importante como para nós também. Então o que eu vou falar aqui com vocês, não existe nada, absolutamente nada que ele fala nesse texto que não esteja acontecendo de uma forma muito natural nos nossos dias, claro, nos nossos dias. E ele começa dizendo assim para nós, preste atenção, eu já fiz a leitura na King James, e agora eu vou partir para os pontos aqui na linguagem viva, para ficar ainda mais claro para nós. Ele diz assim: é importante para você isto também, é importante para você saber isto também, Timóteo. Lembrando que ele estava escrevendo isso para Timóteo, que então era pastor e seria seu sucessor natural, seu filho espiritual. Ele está trazendo essa clareza para Timóteo. Olha, é essa situação que você vai encontrar. É isso que você vai se deparar. É importante para você saber isso também, Timóteo, que nos últimos dias, eu gostei dessa expressão, vai ser difícil ser cristão. Nos últimos dias, vai ser difícil ser cristão. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quem aqui já ouviu alguém dizer para você, não é muito difícil ser crente? Talvez você mesmo já pensou isso. Caramba, o pastor pega no pé, pastor Jefferson pega no pé, pastor Helder, pastor Ulisses, pastor Paulo, discipulador tal, discipulador isso, líder tal, as irmãs pegam no meu pé, a líder tal pega no meu pé, eu tenho que estar na igreja, eu tenho que orar, eu tenho que participar, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que jejuar, aí eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo outro. Geralmente a gente ouve sempre isso, é difícil ser crente. Muitas pessoas usam essa expressão, talvez você mesmo já usou essa expressão, e Paulo está dizendo assim para Timóteo, nos últimos dias vai ser muito difícil, ele não está falando ser difícil não, ele está dizendo muito difícil ser crente. Agora, pastor, por que vai ser muito difícil ser crente? O próprio texto explica para nós, no verso 2, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Por que vai ser difícil ser crente? Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. O que eu estou dizendo aqui, ser crente, irmão, não é simplesmente
aquele jargão que você ouve na boca das pessoas, hein? Não, porque a palavra cristão apareceu a primeira vez lá em Antioquia, quando a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, mandou Paulo, se eu não me engano, Paulo e Barnabé, para ir para Antioquia, para saber como estava a igreja. Quando eles chegaram lá, eles descobriram que os irmãos daquela igreja eram chamados de cristãos, ou parecidos com Cristo, e outros dizem pequenos cristãos. Então, quando eu digo ser crente ou cristão, é genuinamente discípulo de Cristo, não é simpatizante da religião cristã ou algo do tipo, não é aquele que fala da boca para fora, eu sou crente, não, é aquele que tem no seu estilo de vida algo que de fato condiz ao cristianismo. Para aqueles que não são cristãos, genuinamente falando, não vai ser difícil para eles ser cristãos. Para esses não existe regra, não existe limite, não existe nada, eles estão vivendo, empurrando a vida com a barriga aí. Eu estou falando para aqueles que de fato são de Deus, aqueles que são homens de Deus, mulheres de Deus, aqueles que têm buscado ser igual a Cristo. É para esse grupo também que Paulo está dizendo. E por que vai ser muito difícil ser cristão naquele dia? Porque muitos amarão a si mesmos e ao dinheiro. Eu falei alguns dias atrás aqui qual é um dos maiores problemas de divórcio no Brasil e no mundo. Você sabe o que é, gente? Dinheiro. Eu estava vendo hoje, talvez aqui alguém viu à tarde na hora do almoço, eu cheguei da igreja, sentei, liguei a televisão, fui ver um esporte lá, que já está o esporte voltando, eu estava vendo uma situação de um jogador de futebol, que a esposa dele está largando ele, tal, isso, aquilo, outro, aí dizendo na televisão, eu amo ele, mas ao mesmo tempo fala que ama, expõe ele em rede social, expõe ele em rede nacional. Alguém que ama, ela respeita, ele pode ser o que for, mas ela respeita. Ela vai na delegacia, se ela foi agredida, ela procura as autoridades, ela procura isso, aquilo, outro, mas ela não quer manchar a reputação da pessoa, se é que ela ama. Na realidade, existe muito interesse por trás de tudo isso. Interesse de quem está entrando na vida do cara, interesse de quem está saindo, e interesse até mesmo da pessoa, porque ter um poder aquisitivo faz também você ser seletivo e encontrar alguma coisa que supostamente seja melhor do que a primeira esposa, pelo menos na mentalidade dele. Dinheiro, as pessoas são tomadas por dinheiro. As pessoas, por causa de algumas coisinhas a mais, ela abre mão da vida com Deus, da espiritualidade, abre mão de família, abre mão de amigos, abre mão de tudo, mas não abre mão do dinheiro. Estão pensando em si mesmas. É por isso que vai ser difícil ser cristão nesses dias, porque elas estão voltadas para si mesmas. Enquanto o outro está sonhando os objetivos que ela tem de vida, está junto. O dia que não sonhar mais, estou saindo fora. Amantes de si mesmo. O Evangelho diz isso. Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Ninguém melhor do que você mesmo para dizer para você se de fato você é um discípulo genuíno de Deus ou não é. Ninguém melhor do que você mesmo. Principalmente quando você conhece o Evangelho. Não precisa eu dizer isso para você. Você sabe. Você sabe o que está na frente do Senhor, você sabe o que está na frente da sua vida espiritual, você sabe o que faz mais efeito em você, o que rege a sua vida. Esses dias minha mãe e alguém disse para mim, mas eu quis, tudo isso acontecendo tão claro, e as pessoas ainda não dão importância. Eu falei, mas tão claro, e as pessoas não estão nem aí. Tem um monte de gente que está dentro da igreja, que está vendo tudo isso acontecer, o cenário mundial, o cenário sendo montado, tudo muito claro. É poeira que está vindo do deserto em direção à América, é gafanhoto, é sinais do céu, sinais na terra, é praga, é poderes políticos no mundo inteiro, poder econômico, bancos quebrando, nações quebrando, tudo isso acontecendo, e tem peão ainda que está pensando, eu vou ver se eu vou na igreja, eu vou ver se eu vou no monte, eu vou ver se der tempo eu leio, se der tempo eu oro, se der tempo eu fico firme, se der tempo eu faço assim. Aonde que você não entendeu a parte, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Qual parte desse texto você não entendeu?
Eu poderia estar agora com a minha esposa, poderia ficar debaixo do cobertor e vendo uma live lá de casa. Eu poderia daqui a pouco chegar lá em casa, não fazer um período de oração. Eu poderia para as pessoas, igual nesse texto diz, agora mesmo para nós, de uma forma hipócrita, dizer se é um homem piedoso, mas nos bastidores o Senhor sabe que eu não sou. Eu poderia, mas eu preciso antenar-se e atentar-se para aquilo que a palavra de Deus diz. E Paulo está dizendo para ele, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão orgulhosas, fanfarronas, zombarão de Deus, desobedecendo aos pais, sendo ingratas com eles e completamente más. Por que vai ser difícil ser cristão naqueles dias? Por vários motivos que está descrito aqui. Do verso 1 ao verso 5, Paulo fala das atitudes desse homem mau, dessa natureza corrompida. Só pegar aí na sua Bíblia. Ele está falando sobre a maldade da humanidade. A maldade que está intrínseca na humanidade. E eu tenho certeza absoluta que algumas dessas coisas você vai encaixar perfeitamente. Nós vamos encaixar. E é por isso que nós precisamos de Deus. Corremos para Deus. Buscarmos a Deus. E ele disse assim para ele, olha, serão orgulhosas. Eu citei hoje mais cedo, pessoa orgulhosa é difícil demais. A Bíblia diz isso. Não, mas não é bem assim. Mas a Bíblia diz assim. Não, mas não é bem assim. Igual eu estava falando mais cedo. Você fala para o cara, isso aqui é preto. Não é preto não, pastor, é grafite. Isso aqui é preto. Não, pastor, é meio cinza. É preto. Pastor, não, é grafite pendendo por quase preto. É preto, caramba. Está lá claro, o que eu estou tentando explicar? É claro que é preto, a caixa é preta. Não, tem uma tonalidade de cinza, que está um pouco obscurecido, que está um pouco fosco, que está isso e aquilo outro, só para não assumir que é preto. Você está falando para a pessoa claramente, a Bíblia está sendo clara, evidente, e a pessoa está assim ainda, eu não sei se é bem assim, será que é assim mesmo? É claro, as coisas estão acontecendo e ainda está. É verdade. Tudo está montado, o cenário todo, o Senhor puxando a igreja, resgatando a igreja para valores que foram esquecidos, e a pessoa ainda está pensando, ainda se de fato é isso mesmo. É sério, irmãos. Paulo volta novamente a falar para Timóteo, preocupado com Timóteo sobre essa questão dos últimos dias. E tudo isso que Paulo falou, tudo isso que eu acabei de dizer, está acontecendo aqui, ó. Amarão a si mesmas, amarão ao dinheiro, serão orgulhosas, fanfarronas, zombarão de Deus. Zombarão de Deus. Desobedecendo aos pais, sendo ingratos com eles e completamente más. Ingratidão, quem não sofreu ingratidão? Os filhos hoje, vai a mãe tirar o celular da mão deles para ver. Eu vou morrer. Não pode deixar a corda não, que faz chantagem. Pode deixar a corda perder não. Eu vou embora, eu vou fugir, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. Uma chantagem. Eu também não pedi para nascer. Quem aqui já falou isso com a sua mãe? Tenho certeza que tem algum que já falou. E eu tenho certeza que se sua mãe soubesse que ia vir essa encrenca, ela também não faria não. Os filhos hoje é assim. Eu não pedi para vir nesse mundo. Ingratos. A mãe carregou 9 meses. Passou aquela prova. O pai pelejando, meu irmão, trabalhando de dia, de tarde, de noite, deixando de ter as coisas para dar as coisas, assumindo bronca por causa do filho, e daqui a pouco eu quero ir embora, eu não deixo eu namorar com ele, eu vou fugir com ele. Irmão, é doloroso, cara. Eu sou pai hoje, eu fico imaginando o que um pai deve passar. Você dá tudo. No caso, eu falei com a Sofia hoje, papai paga o colégio para você e é caro. Papai deixa você trabalhar aqui no computador dele aqui, que eu não deixo nem os meninos da igreja, a não ser os que sacam aqui mexer, mas você eu deixo,
porque eu penso no seu futuro, no seu amanhã. Aí você investe, você faz isso, você faz aquilo, você compra isso, você compra aquilo outro, tal, prepara, e daqui a pouco chega um endemoniado, um Satanás encarnado, um capiroto na sua casa, e fala assim: e aí, sogrão? Sogrão é o inferno, Satanás. É ou não é, gente? E aí, sogrão? Aí você vê o peão com a calça aqui, parecendo aquela cueca lá assim. E aí, sogrão? Sogrão é o capeta, sai para lá, coisa ruim. Aí a sua filha sabe o que ela faz? Oh, mãe, o papai não quer aceitar ele, então eu vou embora. É o que eu mais ouço falar, gente. Tem pais e mães aqui que conversa, pastor, pelo amor de Deus. O cara não trabalha, não gosta de trabalhar, não gosta de responsabilidade, e daqui a pouco quem entrar no relacionamento, aí a mãe fala: não, eu vou embora então, vou passar a corda no pescoço, vou fazer isso, aí se rebela, aí vira o capetinha, faz bagunça, não sei o que tem por aí, vai, ingratos. Um dia você vai ver o que a sua mãe e seu pai estão passando. É o que a gente vê hoje. O que a gente vê hoje, filhos ingratos. E ele continua dizendo assim: ingratos com eles e completamente más. Uma reportagem agora, semana passada, o cara que matou a própria avó, alguns anos atrás, pagou algum tempo de cadeia, mas aí depois transferiram ele para um hospício. Ele ficou alguns dias no hospício, aí alegaram que ele não tinha problema mental. Então o normal dele é voltar para a cadeia. O cara matou a avó dele. Ele picotou a avó dele, depois colocou no fundo do quintal lá, aí acho que não deu muito certo, ele colocou fogo nos restos mortais. O cara não tem problema psicológico, até com problema psicológico aí. Não voltou para a cadeia não, foi para a rua. Foi para onde? Morar com o papai. Aí o pai fez uma reportagem um tempo atrás: não acredito que meu filho fez isso com a minha mãe, não acredito, não sei o que ele tem e tal. Porque a avó discordou dele. E agora, pouco tempo atrás aí, o pai discordou dele. Sabe o que ele fez? A moçadinha de hoje é assim, qualquer coisa. A gente estava conversando esses dias, quando a gente jogava futebol, eu mais os meninos, não sei se foi aqui na porta da igreja ou em algum lugar. A gente estava conversando, eu, João Paulo da Cleusa, que era da minha época, os meninos, na nossa época a gente jogava bola, a gente saía do campo por causa de pedrada, por causa de bambuzada. A gente tinha que sair correndo. A briga antigamente era assim. Hoje, meu irmão, é melhor você nem entrar dentro do campo, porque o peão sobe numa moto, vai na casa dele e busca uma garrucha para você. Só de você olhar para a cara dele, ele já está querendo pegar a arma para você e te matar. É assim, não é, gente? Natureza má. A pessoa quer ver a maldade no outro. Infelizmente é assim. Agora, esse cara vai, o pai dele questionou ele, tal, alguma coisa, brigou com ele. Ele matou o pai dele, cortou o pai dele em pedaços, colocou em saco e ainda chamou um táxi. O taxista chegou lá e viu que tinha um saco que estava saindo sangue, é óbvio, rachou fora, correu. Aí mostrou a câmera, o cara colocou alguns sacos dentro de um carrinho, olha, é terrível, dentro de um carrinho de supermercado, e desceu para a rua e deixou o carrinho com os restos mortais do próprio pai e sumiu. Aí a família fez agora um apelo para a televisão para descobrir onde está esse cara, porque eles estão com medo. Coisas que a gente ouvia um tempo atrás assustava, deixava a gente assim: meu Deus, como que pode? Só nessa época de pandemia, eu vi 3 reportagens, imagina quanto que já aconteceu, 3 reportagens que falam dessa questão de maldade dentro do ciclo familiar. Pai e avô estuprando uma moça. Um outro carinha que brigou com um pai lá em Belo Horizonte matou o pai. A Bíblia está se cumprindo. Aí você pode dizer assim: mas está longe de mim, pastor, isso aí está longe de mim. Mas talvez você seja desobediente a seu pai. Talvez você seja orgulhoso. Talvez você passe por essa situação de ser fanfarrão. Talvez você ache que não, mas você zomba de Deus. Porque quando você não trata com seriedade uma coisa bíblica, espiritualmente falando, e sério, você está zombando de Deus. Isso é sério. E ele continua dizendo assim no verso 3: serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros. Duras de coração e nunca se submeterão aos outros.
A gente ouve de casos de pessoas que entram em emprego e o patrão fala assim, olha, você não pode fazer isso. Eu faço, a vida é minha. Mas eu te contratei para não fazer isso, você não vai fazer isso. Eu faço, a vida é minha. Tem outros que o patrão fala, meu filho, faça isso. Não, eu não nasci para isso não, isso aí eu não faço não. Cara, você precisa desse negócio. Não, isso eu não faço. Fica incomodado com o patrão, com o patroa, porque dá uma ordem. Não estou falando de quando você é maltratado, humilhado, não é isso não. Mas é dificuldade de responder uma ordem, de submeter. Tem gente na igreja que não consegue submeter liderança nenhuma. Nem o do pastor eles conseguem, gente. Vai para essa liderança, vai para aquela outra, vai para aquela outra, vai para... Aí daqui a pouco, pastor, estou mudando. Pastor, estou mudando. Pastor, estou mudando. Será que todos os líderes são ruins e você que é bom? Não consegue submeter ninguém. Aí entra no casamento, o marido fala uma coisa, a mulher, que é isso? Você está achando que você está falando com quem? Nós estamos no século 21, você está achando que você está falando com quem? Igual um dia aqui na igreja, eu falei isso nos outros cultos, a gente sentado aqui, o meu pai falando sobre Efésios, para a galera, tinha jovens irmãos, e falou assim, olha, a esposa deve submeter os seus maridos, e o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja. Uma irmã aqui no dia jovem, pastor, você desculpe, mas eu não concordo com isso não. Hoje é difícil, eu não aceito isso não. Submeter é respeitar a autoridade do marido. Pastor, eu não gosto disso, mas o problema é seu, mas a Bíblia diz sobre isso. Mas nós estamos no século 21 e a Bíblia é mais atual do que você. É assim que funciona. Cada um assumindo a sua responsabilidade. O marido amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Você pode ter certeza que essa função é muito mais difícil do que você submeter o seu marido. Muito mais difícil. Mas não conseguirão submeter-se uns aos outros. Não consegue. Se alguém está aqui na liderança do louvor, da oração ou da palavra, ele é autoridade naquele momento. Tem irmão que chega essa semana, por exemplo, que eu não vi na igreja. Tem gente que descobriu que eu não ia vir na igreja, eu não vou. E é uma coisa que eu brigo com essa idolatria desde a época que meu pai era pastor. Inclusive, quando eu assumi a igreja, eu falei para os irmãos naquela época, os irmãos aí que idolatram o missionário Paulo, a partir de hoje eu sou pastor da igreja. Você vai fazer 5 anos agora em agosto. Eu não gosto. Você fala, então faz o seguinte, aproveita que ele está aqui, tira uma foto dele, coloca o pôster dele e as velhinhas lá na sua sala, porque eu sou pastor da igreja. Não submete a outro. Porque ele não fala com propriedade. Ele não fala com autoridade. Ele não sabe conversar. Ele não sabe dialogar. Ele não sabe se expressar. Tem dificuldade de submeter. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Se você está num período de oração aqui na igreja, você não é líder daquela oração, submeta. Submeta. Se você está num culto, não é o seu pastor que está aqui, mas uma outra autoridade, ou uma autoridade delegada aqui, submeta. Vai para essa célula, não é a célula que eu quero. Vai para aquela, não é o que eu quero. Não suportarão, não aceitarão, nunca submeterão a outros. Serão sempre mentirosos e desordeiras. Mentirosos e desordeiras. Eu não vou citar o nome porque está gravando, mas eu estava vendo um político aí no Brasil esses dias, que o cara, ele não está sendo julgado, ele não está sendo investigado, que é diferente. Existe uma grande diferença em ser investigado, existe uma diferença em ser julgado. Esse cara foi condenado, um político famoso aí no Brasil, e quer dar lição de moral, quer ensinar a moralidade. O cara, ele cai na própria mentira dele. Mentirosos. A gente fica assustado com pessoas mentindo descaradamente, até dentro da igreja. E é dentro da igreja mesmo. Você fica de cara.
não acredito que você está mentindo nisso. Mas foi assim, não foi. Foi assim, não foi. Mentirosos. Paulo está alertando Timóteo sobre isso. Serão mentirosos, desordeiras, e não se incomodarão com a imoralidade. Não se incomodarão com a imoralidade. Isso não incomoda mais eles. É aquele irmão que trabalha com alguém que é imoral, aí fala com ele sobre isso, ele não fica mais incomodado. Ou é aquele outro que sabe da imoralidade de alguém, ele não fica mais incomodado. É aquela irmã, amiga que sabe da imoralidade da amiga e não fica mais incomodado. Sabe que o outro está na promiscuidade e não fica incomodado com aquilo. Fica passivo diante de uma situação tão terrível como essa. Isso é ridículo. É ver as coisas antibíblicas acontecendo tão perto de você e em alguns momentos você até dá risada daquilo. Como isso pode acontecer? Pessoas imorais. É gente pegando um auxílio que não precisa de auxílio. É gente que ganha aí benefício de pescador, de pescaria, e que não tem medo até de minhoca. Nunca pegou numa vara. Mas o que tem? O que tem? São imorais. Gente que não se preocupa mais com a imoralidade. Gente que isso não faz mal, não incomodarão mais com a imoralidade. Serão rudes, cruéis e escarnecerão daqueles que procuram ser bons. Rudes e cruéis e escarnecerão daqueles que procuram ser bons. Eu contei um testemunho meu aqui na época que eu jogava futebol. Eu lembro que meu pai foi me visitar na época, aí ele conversando com o treinador, e o treinador foi e disse para o meu pai, não, eu estou gostando dele, mas ele precisa ser mais malicioso. Depois ele me chamou no canto e foi falar comigo. A gente estava prestes a entrar no campeonato, ele me chamou, mudou de posição, eu quis, gostei de você jogando aqui nessa área, tal, mas você precisa ser mais malicioso. Eu tinha 14 para 15 anos, na época não entendia muito bem, eu não compreendi o que o senhor está falando, o que o senhor está... Malicioso, malícia, e o que? Você tem que ser mais mal. É aquela pessoa dentro da igreja que fala assim, eu sou crente, mas não sou bobo não. Com coisa que ser crente é ser bobo. Pô, quem diz isso é isso aí. Se você já usou essa expressão aí com seu vizinho, com seu parente, na internet, com alguém, aqui, eu queria deixar bem claro para você que eu sou crente, mas não sou bobo não. Ué, quer dizer então que todos os crentes são bobos? A Bíblia fala que essas pessoas escarnecerão daqueles que procuram ser bons. Se o cara é fiel à esposa, você é o único que é fiel à sua esposa. Você é bobo. Todo mundo trai. Igual um dia aqui na igreja, uma moça chegou perto de mim, uma irmã chegou perto de mim, falou, pastor, eu estava conversando com outra irmã aí na igreja, e ela falou um absurdo para mim. Quando eu vou assumir a igreja, tinha pouco tempo, porque absurdo que ela falou que não acredita em homem nenhum. Mas por quê? Ela falou que não é só o marido dela que trai, não, que todo marido trai, é porque as esposas ainda não descobriram, mas todos traem. Traduzindo, ela tinha aquele conceito, ela queria acreditar que todos os homens eram igual ao marido dela. Então, quando tinha um marido que era diferente, que procurava ser bom, ela não aceitava a ideia daquele marido ser diferente do marido dela. Tem gente que faz festa quando o casamento se desfaz, porque o dele se desfez. Dentro da igreja. Tem gente que fica feliz em descobrir, que eu descobri uma coisa terrível que está acontecendo aí em Perdões, algo relacionado à imoralidade, à coisa de rede social e tal. Eu até falei com o irmão aqui, ninguém falou, cara, não vamos propagar isso não. Mais terrível é quem propaga esse tipo de coisa. A pessoa já deve estar destruída por causa do ato, por causa da coisa, assim, sem escrúpulo que fez. Mas propagar essa mensagem é mais terrível ainda mais dentro de igreja. Pelo amor de Deus, que isso morra aqui, não passe isso para frente, fica com a gente.
Mas tem gente que gosta, faz inferninho, né? Gosta, acha uma beleza. Quando tal pessoa cai, ele fica incomodado quando algum é honesto. Quando cai carreta nessas beiradas de Fernão Dias aí e tal, aí fala assim, não vou, isso aí não é meu. Ah, mas tem seguro. Mas o problema, tem seguro, mas não é meu. Quando o honesto não faz escárnio, ô bobão, todo mundo está pegando, você vai deixar de perder, você vai deixar de ganhar. Deus está vendo isso. E você faz parte de um desses grupos, daquele que procura fazer o que é bem, ou daquele que vive no escárnio com aqueles que buscam ser bons. A palavra de Deus diz que escarnecerão daqueles que procuram ser bons. Não é isso que a gente está vivendo hoje, gente, na nossa geração? É o que a gente está vivendo. Você procura ser honesto, eles tiram onda com a sua cara. Você procura ser fiel, eles tiram onda com a sua cara. Você procura ser crente de Deus, eles tiram onda com a sua cara. Eu estava conversando esses dias com um amigo, na realidade até meu cunhado, o Beto, e ele falou uma coisa muito interessante para mim, a gente discutindo sobre isso. Os filmes nossos, o filme no mundo, na nossa geração, sempre está apontando que o bandido é o mocinho da história. Já percebeu? Tem jovens hoje que ele quer ser o Coringa e não quer ser o Batman. Ele acha que o Coringa é da hora, descolado, mata policial, não sei o que tem. Com coisa que isso é bonito. Eu dei uma bronca no cara na porta de casa, esses dias que ele queria me roubar na tora. Primeiro eu cheguei, estava na igreja aqui sexta-feira, eu fui conversar com meu pai, aí a minha mãe, o que? Toma cuidado, fica andando de bicicleta sozinho, não sei o que tem, tá? Aí chegou um cara, o Cassim subiu a rua assim, chegou um cara por trás, e aí, beleza? Aí foi olhando meu pai, pastor Paulo, o senhor lembra de mim? Meu pai não lembrava do cara, a fisionomia dele não era estranha. Eu estou vendo ele conversando com meu pai, me olhando de cima e embaixo, olhando meu pai, eu posso pedir um negócio para o senhor? Eu estou sujo, eu queria tomar banho. Deixa eu tomar um banho, eu estou só ouvindo o cara. Aí o meu pai perguntou, de onde você é? Eu sou lá de Santo Antônio. Aí eu só ouvindo ele falar, cara, de Santo Antônio, veio em Perdões, querendo tomar banho na casa do meu pai. Aí eu entrei no assunto e falei, por que você quer tomar banho na casa do meu pai? Aí não, eu estou sujo, não sei o que tem. Mas aí começou a cair em contradição. Daqui a pouco ele falou que era andarino. Aí meu pai falou assim, mas se andarino não gosta de tomar banho, como é que eu sei? É o único que eu conheço que gosta de tomar banho. O cara começou a cair em contradição. Aí, qual que é o seu nome? Marcos Vinícius. Depois eu fui descobrir que não tinha nada de Marcos Vinícius. Começou a mentir. Daqui a pouco eu comecei a apertar ele achou que eu era policial, colocou a mão na parede. Pode me bater, senhor guarda, pode me bater, eu sei que você é policial, pode me bater. Você não está com a roupa não, com a farda, mas pode me bater. Eu chamei a atenção dele, falei sério com ele, porque foi querer subir o tom comigo, chamei a atenção dele. Que é isso, cara? Estou querendo te ajudar. Me presta o seu celular aí então para me ligar para minha esposa. Onde a sua esposa mora? Ela não está em Santo Antônio? Daqui a pouco desmoronou a mentira dele. O cara, na realidade, ele queria roubar meu pai. Você acha que eu vou deixar você entrar na casa do meu pai? Se você amanhã estiver aqui, eu arrumo um chuveiro para você, ué. Eu falei que ia levar lá em Santo Antônio da Amparo. Vou arrumar um jeito de levar o Santo Antônio da Amparo. Vai mesmo. Olha só. O cara é daqui de Perdões e queria que eu levasse ele de Santo Antônio da Amparo. A intenção do cara. Daqui a pouco eu falei assim, eu vou lá em casa pegar o celular, que eu vou ligar para um rapaz que é guarda lá na igreja para te levar lá. Mas você está louco? Você está louco? Mas eu não vou poder te levar lá. E o policial vai ter um prazer de te levar lá, para ajudar. E trabalho para a população, deixar você lá. Você não falou que aqui o bairro onde eu estou aqui é perigoso? Você falou que ficou sabendo que o bairro aqui é perigoso? Como é que você veio parar aqui então? O cara é mau, o coração dele é mau, mentiroso, enganador. Daqui a pouco eu estava conversando com o Osto, o Osto falou, pastor, eu sei quem é a figura, é um ratão, rouba, mas rouba igual não sei o quê. O cara queria roubar na tora assim. Veio para cima da gente querendo conversar com aquela conversinha ruim e outra. Você percebe que essa galera foi influenciada por alguém. Eles acham que ser bandidão é ser bonito. Tem jovens que cresceu na igreja, irmão, que ele está vendo muito Marvel, né? Está vendo muito filmezinho, ou Netflix, ou coisa do tipo. E o meu cunhado estava falando justamente isso para mim. Eu quis, vai para a televisão.
Na televisão eles colocam todos os policiais como corruptos e colocam até mesmo o Coringa como se fosse uma vítima de uma situação da sociedade. Aí os jovens entram no tráfico e falam, eu não tive opção. Mentira, você faz a opção. Ah, eu não pude isso. Mentira, porque você foi atraído por aquilo. É por isso que Jesus disse, vós sois o sal da terra. Não dorme. Vós sois o sal da terra. Se o sal perdeu o sabor, de nada mais presta, a não ser jogado fora e ser pisoteado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a luz debaixo de um cesto. Ele está dizendo sobre a originalidade do nosso propósito. Se nós não somos assim, se nós não trazemos o equilíbrio, irmão, nós não prestamos para nada. Nós temos que ser bons para que as pessoas possam se espelhar em nós. Temos que ser bons maridos, boas esposas, bons filhos, boas pessoas, bons empregados, para que as pessoas possam olhar para nós, se espelhar em nós e querer ser como nós. Mas Paulo está dizendo que naqueles dias, muitos zombarão, escarnecerão daqueles que procuram ser bons. Aí tem gente que, eu acho que eu vou ser ruim, porque ninguém gosta de mim, porque eu sou bonzinho. Verso 4, para a gente terminar. Atraiçoarão seus amigos. Traduzindo, trairão seus amigos. Serão irascíveis, inchadas de orgulho. E eu gostei dessa expressão, gente, presta atenção. E preferirão divertir-se a adorar a Deus. Vou repetir isso. E preferirão divertir-se a adorar a Deus. Eu falei em todos os cultos. E eu não podia deixar de falar nesse culto. Não sei se você está aqui, mas se tiver, é para você mesmo. O pastor falou de ponta comigo. É para você, eu vou falar para quem? Para a parede? Parede não precisa converter. Então é para você. Aos domingos eu chego depois do culto, vou conversar com meu pai. Aí meu pai, e aí, como é que está a igreja? Como é que estão os cultos? Tal. Ele está indo mais na Serra do Peão. Alguns domingos ele veio de manhã, falou, pai, está legal. Minha mãe, e aí mãe, fez caminhada hoje? Ah, fiz. Eu fiz caminhada hoje 6 horas da manhã, num domingo. E aí, foi bem? Foi bem. Encontrei com um monte de gente da igreja que estava indo andar de bicicleta. Contou para mim lá, tinha uns 10 que iam andar de bicicleta. Ela começou a falar dessa turma que viu em grupos isolados. Tal, andou de bicicleta. Eu andei de bicicleta ontem, 32 quilômetros, estou arrebentado, moído, mas não sou profissional igual essa turma que anda 3 vezes na semana e anda no domingo também. Mas eu estou aqui. Todos que a minha mãe falou, nenhum deles estiveram naquela semana e no final de semana na igreja. Aí você vai falar para eles, você está preferindo divertir-se do que estar na presença de Deus, eles ficam ofendidos com você. Como é que você anda 32 quilômetros, 70 km, como é que você anda 60, 50 km, mas você não consegue vir para o culto de 1h30? A Bíblia já dizia de pessoas como você. A Bíblia já falava de pessoas com essa estirpe. Preferirão divertir-se do que estar na presença de Deus. Fica horas na frente de um computador jogando videogame, mas não gosta de estar na presença de Deus. Fica horas divertindo nas redes sociais, mas não gosta de estar na presença de Deus. Fica horas em churrasquinhos, mas não gosta de estar na presença de Deus. Vai acampar, vai pescar, vai jogar futebol. Preferirão divertir-se a estar ou adorar a Deus. Vamos para a vigília? Eu não consigo, pastor, mas você consegue andar 6 horas de bicicleta, irmão. 5 horas de bicicleta. Vamos para a vigília? Eu, pastor, não consigo, mas você consegue ficar até 4 horas da manhã, 2, 3 horas da manhã em churrasco. Como que pode isso? Vamos para a vigília, eu, pastor, não consigo, mas você consegue ficar 8 horas nas redes sociais, em videogame. Como é que você não consegue? A Bíblia já falava de pessoas como você. Preferirão divertir-se a adorar a Deus. Você se enquadra nisso?
Você que está aqui, você se enquadra nisso? Você faz de tudo, e arruma qualquer desculpa para não estar aqui? Eu estou entrando nesse negócio de bicicleta aí, é legal. Ontem o tempo estava escurecendo. E a Carmen, você não vai andar, você não vai conseguir andar. E eu falei que eu ia, eu vou. Pode chover que eu vou. E como eu encontrei gente andando de bicicleta ontem, como eu encontrei gente andando de bicicleta hoje, as pessoas saem 5 horas, 6 horas da manhã, faz isso, aquilo, outro. Eu estou entrando nisso, eu achei super interessante e legal. Mas eu fico assim, de boca aberta, como é que as pessoas não conseguem participar de um culto, de 1h30, porque não pode. Eu tenho que ficar com o filho, eu tenho que ficar com a filha, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que arrumar aquilo, eu tenho que arrumar aquilo outro. Mas vai para o churrasco. Arruma gente para ficar com o filho na hora de andar de bicicleta, de ir para a academia, de ir para os entretenimentos. Essa inversão de valores Deus está observando de perto. Lembrando você que você não vai para o inferno porque Deus é ruim, Deus é mau. Você vai porque você o rejeitou. Você vai porque você não o quis. Você vai porque um dia Ele fez um convite para você e você preferiu divertir-se do que adorá-lo. Eu termino com isso, verso 5. Irão à igreja. Eles estão tudo na igreja. A gente acha que eles não vão para a igreja, não. Vai. Tem domingo que eles vêm. Tem terça-feira que eles aparecem aí. Tem cultos que eles aparecem aí. Irão à igreja. Sim, porém não aceitarão realmente em nada o que ouvem. É aqueles crentes que vêm na igreja. Psst, acorda, irmãos. Eles não aceitam nada que você está falando aqui. Nada. E eu não estou falando de crente que tem 1 mês de igreja, não, porque crente que tem 1 mês de igreja, todo mundo vê o quanto que ele é diferente. Pessoas novas convertidas, todo mundo vê como ele é diferente. Ele quer servir toda hora, ele quer trabalhar toda hora, ele quer ajudar toda hora, ele está no monte toda hora. Não estou falando de pessoas experientes. Vai falar com esses gostosão da balachita, bonitão. Não posso, não quero, não entra. A palavra é impenetrável e a Bíblia já diz sobre isso. Irão à igreja, porém não acreditarão realmente em nada do que ouvem. Não se deixe enganar por essa gente. Na King James ele fala assim, preste atenção no verso 5. Tendo a aparência de piedade, mas negando o poder dela. Destes, afaste-se. O que significa isso, pastor? Aparência de piedade. Piedade eu falei para vocês alguns dias atrás o que significava piedade. Piedade é zelo pela religião, zelo pela espiritualidade, zelo pela busca de Deus. Isso é piedade. Paulo está dizendo, terão a aparência. Já viu aqueles irmãos que eles vão no culto? Alguns põem gravata. Ajuda, serve, ajuda aqui, ajuda ali, faz alguns exercícios aqui na igreja e tal. Presta atenção aqui em mim. Só aparência. Aparência de piedade. Mas não coloque em prática a palavra de Deus. Na Viva, fala que eles vão à igreja, mas não acreditam em nada daquilo que está sendo falado. Não sou eu que estou dizendo, não. Senão alguém vai ficar ofendido também. Mas eu vou dar um recado para você, um conselho do nosso irmão, amigo, apóstolo Paulo. Destes, afaste-se. Afaste desse tipo de crente. Não deixe ele orar por você, não deixe ele querer te ensinar, não deixe ele querer te orientar. Ele não tem nada de Deus, ele só tem a aparência de piedade. Chega aqui na igreja e quer colocar a mão na sua cabeça. É o crente mais frio que tem. Vem quando quer, não é participativo, não é servo, não é comprometido, não abraça o projeto da igreja, a visão da igreja, é extremamente religioso, é hipócrita. É aquilo que Paulo está falando, aparência, apenas aparência. Pastor, eu quero crescer. Que legal, tem pessoas na igreja que são fervorosas na busca por Deus. Tem pessoas na igreja que de fato são piedosas, são zelosas na sua espiritualidade. Não só vêm à igreja, eles são a igreja. E participativos tanto aqui quanto lá fora.
Eu já falei para os irmãos aqui na igreja e repito isso. Se você faz parte de uma liderança, se você faz parte de um ciclo de amizade, que essa pessoa, ela sempre tem disposição para várias coisas externo à igreja, mas nunca tem disposição com coisas internas, sai fora, mano. Aí agora eu pego o ensejo aqui de Paulo. Afaste-se desse tipo de pessoa, que ela não vai cooperar em nada para o seu avanço espiritual. Amém? Quem entendeu, diga amém. Alguma dessas coisas que eu falei aqui não se enquadra nos dias que nós estamos vivendo? Todas se enquadram. E é por isso que Paulo diz que nos últimos dias, então a gente não precisa ficar apenas olhando para a televisão, apenas para os textos escatológicos, apocalípticos. Não, é só olhar no nosso redor, é só olhar para a nossa vida, é só olhar para dentro de casa, que a gente vai ter uma evidência clara que Jesus está voltando. Homens orgulhosos, pessoas orgulhosas, amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, filhos desobedientes, homens que terão uma falsa piedade. A gente está vendo toda hora. Fala para quem está falando assim: Jesus está voltando. Fala mais forte para ele: Jesus está voltando. E você é uma evidência clara que Jesus está voltando. Agora fala para ele: agora eu espero que seja uma boa evidência e não uma má evidência. Amém, gente? Fica de pé para nós orarmos em nome de Jesus. Deus abençoe você que está em casa. Deus abençoe esses irmãos que têm nos acompanhado na live. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Uma ótima semana para todos vocês. Vamos orar. Você que está em casa também, feche seus olhos para você orar comigo. Vamos orar. Coloca sua mão no seu coração em nome de Jesus. Vamos lá, coloca sua mão no seu coração. Fala assim comigo: Senhor Jesus. Diga mais forte: Senhor Jesus, eu quero lhe pedir que o Senhor me ajude a ser um homem piedoso, alguém zeloso pela tua palavra. Como o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Espírito Santo de Deus, me ajude a avançar naquelas áreas que têm sido complicadas na minha vida. Eu preciso melhorar como crente, eu preciso melhorar como um discípulo, eu preciso melhorar como pessoa, e que o teu nome seja glorificado através da minha vida. Só você que crê nisso. Vamos aplaudir Jesus bem forte, irmãos.